Que a paz seja contigo. Chegamos então no nosso podcast de número 18. Eu sou o Cássio Rezende e bem-vindo então aqui a esse espaço, a essa mensagem. Hoje eu gostaria de falar sobre um dos pecados que mais foram nocivos para o povo de Israel e que, é claro, são mais nocivos para a humanidade. É um pecado tão grave que Deus compara ele com o adultério, exatamente, com a quebra de aliança de casamento, com a traição. Isso por quê? Porque é uma quebra do nosso relacionamento com Deus, né? E esse pecado se chama idolatria. Primeiro eu gostaria de deixar definido o que é idolatria. A palavra idolum, latreia, são palavras em latim, né? Ídolum significa figura e latreia, adoração, veneração. Então é importante entender que quando uma pessoa venera figuras ou adora figuras, né, essa veneração faz dela uma pessoa idólatra. Esse sufixo, esse radical latra, né, você vê presente, por exemplo, alcoólatra, uma pessoa que venera o álcool, né? Chocólatra, uma pessoa que venera chocolate, desde coisas simples até coisas mais nocivas para a saúde. Essa idolatria é nociva, você reverenciar, venerar uma figura. Primeiro gostaria de falar sobre a origem da idolatria na vida assim, do ser humano, na humanidade, né? Possivelmente, antes do dilúvio, não tinha essa prática, esse pecado. No começo ali da humanidade, fazia pouco tempo de Deus ter criado o mundo e por isso, né, por o povo ter um contato mais direto com pessoas que ouviram o Criador, né? Assim, um contato mais próximo da criação do mundo, que não faz muito tempo, foi aí cerca de uns 6.000 anos por aí. Então, não tinha essa coisa. O primeiro registro de uma pessoa que queria promover idolatria acontece em Gênesis capítulo 11, aquela conhecida história da Torre de Babel, ou Babilônia, né? Então, a Torre de Babel foi uma construção aparentemente liderada por um descendente de Noé, por meio de Cã, né, o filho mais jovem dele, chamado Nimrod. E ele queria construir ali, para ser famoso, uma torre e construir um nome para ele. Então ele queria ser venerado pelas pessoas. Então ele queria promover idolatria para si mesmo. Com isso a gente percebe que a idolatria ela não é apenas de figuras esculpidas, mas ela é também de seres humanos. Por exemplo, quando uma pessoa famosa é venerada, fulano é meu ídolo. Quando há uma veneração em torno de um culto em torno da imagem de alguém, isso é idolatria também, e Deus proíbe isso. Falando nisso, vamos falar sobre a proibição. Em Êxodo capítulo 20, eu até recomendo que você leia o segundo livro das Escrituras Sagradas, o livro de Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 6, nós temos o seguinte: e Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, Jeová, Javé, né, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então, o primeiro mandamento é esse, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? O primeiro mandamento é esse. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses além de mim. Então, só existe um Deus, só existe um Criador, e Javé, Jeová, né, como você queira chamar. Os judeus falam Adonai, né, que significa meu Senhor. Então é o Criador, ponto. É o único que é o Criador. Todos os outros são criaturas ou criação, mas Deus é o Criador. Então não terás outros deuses além de mim. Depois, não farás para ti nenhum ídolo.
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Jeová teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, essa passagem bíblica, eu estou usando a NVI por tradução bíblica, tá? A Nova Versão Internacional. Essa passagem bíblica mostra o primeiro e o segundo mandamento. O segundo é não fazer ídolos, não produzir imagens esculpidas para se prostrar diante dessas imagens ou para fazer com que elas sejam presentes em um culto. Então, se você faz com que essas imagens sejam figuras religiosas para você, se você se prostra diante dessas imagens, se você tem uma veneração pela pessoa que aquela imagem representa, isso é uma abominação aos olhos de Deus. Inclusive, Deus teve o cuidado, no mesmo capítulo, né, de falar o seguinte. Jeová disse a Moisés, no capítulo 20 ainda, de Êxodo, versos 22 e 23, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Então Deus repete depois em Deuteronômio, que quando ele apareceu para eles, ele falou do céu, ninguém viu figura nenhuma. E foi uma coisa absurda que o povo de Israel fez. Você deve conhecer também a história do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava lá falando com Deus no Monte Horebe, ali no deserto do Sinai, o povo de Israel pegou os brincos e outras joias ali de ouro, pôs no fogo ali, que Arão, até o irmão de Moisés, fez isso, e saiu um bezerro e o povo foi fazer uma festa a Deus, dizendo que era aquilo ali que tinha tirado eles do Egito. Ou seja, eles tentaram fazer uma representação de Deus. Eles nunca tinham visto a Deus, então jogaram no fogo, saiu um bezerro lá, e eles falaram, isso aqui é Jeová, isso aqui é Adonai, isso aqui é Javé, né, que nos tirou do Egito, e foram oferecer sacrifícios a Deus. Mas a idolatria é um pecado tão grave que faz com que as pessoas desviem a atenção do representado e coloque toda a atenção no representante. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa tem uma estátua, um ídolo, e ela vai falar que esse ídolo aí é uma imagem do São Fulano, vamos colocar ali, São João, né? Ele não vai falar, por exemplo, se aquela estátua cair e quebra, ela não vai falar, por exemplo, a imagem do São Fulano quebrou. Ela vai falar, o São Fulano quebrou. Ela vai falar daquela pessoa representada por aquele ídolo. Então, ter ídolos, fabricar ídolos é algo que é abominável aos olhos de Deus, porque você tira toda a atenção do Criador e coloca a sua atenção na criação, na criatura. Então o culto é para ser dado a Deus, a adoração é somente a Deus. Aí você pode dizer, não é adoração, é veneração. É a mesma coisa. No fundo é a mesma coisa. Então, é importante a gente levar em conta que, na antiguidade, as pessoas chamavam os seus ídolos de deuses. E hoje, no tempo de hoje, na região que a gente vive aqui do Brasil, herdada aí pela cultura europeia, as pessoas chamam as imagens de santos. Pensa bem, alguém vai lá, faz ali uma estátua de gesso, né? Pinta ela, ou faz de cimento, de madeira, de metal, seja do que for, pinta ela, alguém vai e se curva diante dessa estátua, beija essa estátua, coloca essa estátua como se fosse alguém que a protegesse. Isso é uma traição a Deus. E não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Não farás para ti nenhum ídolo. Nenhum ídolo. Não é para fazer ídolos. Aí tem gente que vai me argumentar. Esse
mensagem que eu estou trazendo para você, né, essas palavras, está longe de ser um estudo profundo e exaustivo a respeito da idolatria, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, do primeiro ao último livro, ela vai falar a respeito de combatendo a idolatria, né, mas infelizmente a maioria das pessoas, principalmente pessoas que praticam a idolatria, elas não entendem as Escrituras. Se uma pessoa começar a ler as Escrituras de verdade, de coração aberto, né, e realmente querendo agradar a Deus, ela vai entender que idolatria é errado e vai abandonar. Eu já fui idólatra, eu não nasci num berço que eu pude dizer assim, bom, todo mundo conhece a Bíblia e vive a Bíblia e pronto, e é assim. Não, já li a Bíblia toda, sim, e aprendi que, através de outras pessoas também me mostrando esse texto na Bíblia, mas depois pude comprovar por mim mesmo que a idolatria é um pecado e um pecado grave. É um pecado grave. E algumas pessoas podem argumentar assim, olha, não, mas Deus pediu para fazer imagens. Primeiro, se Deus pedisse para fazer imagem, já não era idolatria, porque é Deus que estava pedindo. Mas teve 2 ocasiões em que Deus pediu para fazer esculturas. Mas eu quero que você preste bastante atenção nessa explicação, porque eu não quero enrolar você com nada. Eu apenas quero explicar para você em que ocasiões foram essas e que você não use isso para justificar um pecado. O pior problema do pecador é tentar usar as Escrituras para justificar o próprio pecado. Era o que alguns fariseus faziam na época de Jesus, e eles disseram, cuidado, porque vocês aí com as suas tradições, vocês tentam invalidar os mandamentos de Deus. Então tome cuidado quando você quiser usar a Bíblia para justificar o seu pecado. Isso é outro pecado, né? Você distorcer as Escrituras, está fazendo a mesma coisa que Satanás fez lá no deserto com Jesus, né? Olha, está escrito, né? Os teus anjos darão ordem a teu respeito, quando ele transportou Jesus para o monte mais alto, o ponto mais alto do templo, e disse, se joga daqui abaixo que está escrito isso, né? Deus vai dar ordem aos anjos a seu respeito, que você não tropece com o pé em alguma pedra, se joga daqui abaixo para mostrar que você é filho de Deus. Então, distorceu as Escrituras para usar para um benefício próprio, né? Então, Deus ele ordenou que fossem feitos 2 esculturas de querubins, né? Que são seres celestiais que carregam o trono de Deus, né? Estão diante de Deus ali nos céus, como se fosse o meio de transporte de Deus, né? Em Êxodo 25, verso 17 ao 20, está escrito, faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 60 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Que tampa que é essa? É a Arca da Aliança, né? A Arca do Concerto, do Pacto, onde Deus ali ordenou que fosse feita de madeira de acácia e coberto de ouro, para guardar as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos ali, né? Tábuas que o próprio Deus entregou a Moisés ali, que foram guardadas nessa caixa, depois foram armazenadas no tabernáculo no deserto e por fim no templo que Salomão construiu lá em Jerusalém, né? Muitos anos depois, séculos depois, né? Então, Deus mandou que fosse feito esses querubins nessa tampa, mas primeiro de tudo, quantas pessoas viam esses querubins? A resposta é uma. Em todo o povo, somente o sumo sacerdote via esses querubins, porque ele é quem entrava uma vez por ano nesse local, que era o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, apenas ele. Todas as pessoas que viam a Arca da Aliança, na verdade, eles viam ela coberta por um tecido
era coberto por pele e depois um tecido azul era jogado por cima ali. E sempre que a Arca da Aliança aparecia em público, ela aparecia assim. Então ninguém via aqueles querubins. E a segunda coisa que eu quero te perguntar é qual o nome desses querubins que estão na tampa? Você pode procurar na Bíblia inteira que você não vai encontrar. Por quê? Porque esses querubins não estavam representando ninguém. Eram apenas esculturas que serviam para Deus falar, como se fosse a caixa de som de Deus ali, né? Praticamente era para funcionar com isso. A voz de Deus saía dali daquele lugar quando Moisés falava com Deus dentro do tabernáculo, né? Então era só para isso. Não tem nome, você não vai ouvir nomes desses querubins em lugar nenhum. Ninguém vai falar, os querubim fulano, né? Não tem isso. Então Deus ordenou que fosse feito, mas ninguém via isso e não tinha nome, não era representação de ninguém, né? A segunda ocasião que Deus ordenou que fosse feito uma escultura está em Números capítulo 21, versos 8 e 9. Jeová disse a Moisés, né? O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, essa ocasião, os israelitas começaram a reclamar tanto de Deus por estar no deserto, por não ter comida que tinha no Egito e outras coisas, que Deus enviou serpentes venenosas para morder o povo de Israel no deserto, como castigo, né? E eles começaram a reclamar para Moisés, a pedir socorro, a se arrepender dos seus erros. Então Deus falou com Moisés: faça uma serpente de metal e coloca num poste ali. E todo aquele que olhar, não era para curvar, não era para ajoelhar, olhar, apenas olhar para a serpente, vai ser curado daquele veneno, não vai morrer com aquele veneno da cobra que o picou. Por que isso acontece? Porque Deus ordenou que isso foi acontecido e essa serpente não representava nada. Depois Jesus vai até dizer que essa serpente era uma figura, uma alegoria dele mesmo no Novo Testamento, porque assim como a serpente foi levantada para trazer para aquele que olhasse para ela a cura, não era a serpente que trazia, era lógico que era Deus, né? Mas o povo tinha que lembrar, né, que a serpente foi enviada, a serpente de verdade foi enviada porque eles pecaram. Então, lembrando, bom, eu pequei, eu olhava para a serpente, se arrependia do pecado de ter reclamado de Deus e era curado do veneno. Então, essa serpente foi usada como alegoria para mostrar que Jesus ele foi levantado no madeiro, a gente vai olhar para o que ele fez por nós, vai se arrepender dos nossos pecados e vamos ser curados do veneno que se chama pecado, né? Então tem essa alusão ao sacrifício de Jesus. Mas essa serpente não tinha nome e ninguém era para ajoelhar na frente dela, oferecer incenso, oração para ela, nem nada desse tipo. E mais para frente, o rei Ezequias destruiu essa serpente, né, séculos depois, né, quase em 1000 anos depois, o rei Ezequias destruiu essa serpente porque descobriu que o povo de Israel tinha guardado ela e estava oferecendo incenso para ela, chamando ela de Neustã. Você pode conferir no segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 4. Né, Ezequias foi fazer uma limpeza da idolatria em Israel. E os reis de Israel mais elogiados foram aqueles que destruíram ídolos, eles destruíram estátuas. Eu não estou falando para ninguém sair por aí destruindo estátua de ninguém, né? A não ser a sua própria. Se você tiver, a recomendação que eu te dou é se livre delas. Por quê? Porque é algo que é uma abominação aos olhos de Deus. E eu estou falando isso não porque eu quero que você vire isso ou aquilo, eu quero que você seja salvo. Em Apocalipse capítulo 21, verso 8, está escrito:
mas aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os que veneram figuras, né? E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, o destino de todo idólatra é o lago que arde com fogo e enxofre. Eu não estou falando isso para passar medo em você. Eu apenas desejo de todo o coração que você seja salvo ou salva. E é importante isso. E o meu objetivo não é transformar em você em um projeto de eu mesmo. Eu quero apenas que você conheça a verdade das Escrituras e viva conforme a palavra de Deus. Então, longe de ser exaustivo nisso, apesar de que essa mensagem está ficando bem grande, né, bem comprida, mas idolatria é você ter uma figura e reverenciar essa figura. E mesmo que você não tenha, se você... os deuses da antiguidade, com D minúsculo, que as pessoas veneravam, tinha característica para a pessoa ser idólatra. Primeiro, às vezes a pessoa poderia fazer estátua daquela pessoa, aquilo que a pessoa venerava, né? Então fazia estátua. Segundo, poderia oferecer sacrifício para esse ídolo. E terceiro, orações eram dirigidas a essa coisa que a pessoa adorava, né? Então, mesmo que você não tenha estátuas, imagens esculpidas, mas se você dirige a sua oração a alguém que não seja Deus, não seja o Criador dos céus e da terra, então você está sendo idólatra. Então a idolatria é quando você venera alguém e coloca essa pessoa à frente de Deus. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Você está colocando pessoas como mais importantes do que Deus na sua vida, você está sendo idólatra. Então, é importante que a gente não seja idólatra. Primeiro, eu trouxe para você o conceito mais básico da idolatria, que é ter uma estátua e tornar essa estátua uma figura religiosa. Pode ser, não precisa ser uma estátua, pode ser um quadro, uma pintura, né? Você torna isso uma figura religiosa, você está sendo idólatra. Você está depositando um valor espiritual a uma coisa material. Idólatra. Se você dirige orações a alguém que não seja Deus, você está sendo idólatra. E a idolatria conduz à perdição eterna. Por favor, sinta-se à vontade para enviar perguntas a esse respeito, mas eu tentei aqui fazer uma compilação das coisas mais básicas, dos conceitos mais básicos a respeito da idolatria, apesar de não ter sido tão feliz em falar com um tempo reduzido. Mas é isso, eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, que Deus abençoe você muitíssimo com entendimento e sabedoria para se livrar de toda e qualquer idolatria que porventura esteja presente na sua vida. Que a paz seja permanente na sua mente, no seu coração, e que você venha a fazer da palavra de Deus a verdadeira direção para trilhar os seus caminhos, ou melhor, que a gente venha trilhar o caminho de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade.